Muito bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à resolução de mais uma questãozinha, tá bom? Uma questãozinha aqui da Câmara Municipal de Itupevá. Analista para a área de contabilidade pública. Questãozinha muito atual do ano de 2025. A questão é da banca Avança SP. Diz assim: em uma receita de bolo, pede-se para colocar 100 gramas de farinha de aveia para cada 250 gramas de farinha de trigo. Uma confeiteira comprou 1 kg de uma mistura que continha 75% de farinha de trigo e 25% de farinha de aveia. Quanto de farinha de aveia ela deve adicionar à mistura para atender às especificações da receita? Muito bem, então o que essa receita nos diz? Ela diz assim, vamos ler aqui o primeiro período. Em uma receita de bolo, pede-se para colocar 100 gramas de farinha de aveia para cada 250 gramas de farinha de trigo. Então, se eu tenho 250 gramas de farinha de trigo, eu devo adicionar quantas gramas de farinha de aveia? 100 gramas. Então, farinha de trigo, vamos colocar aqui FT, e aqui FV, que é farinha de aveia. Então, a cada 250 gramas de farinha de trigo, adiciona-se 100 gramas de farinha de aveia. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar um pause ali na nossa análise. Agora vamos analisar o seguinte. Daqui, vamos analisar o segundo período da questão. O segundo período da questão diz o seguinte. Uma confeiteira comprou 1 kg de uma mistura que continha 75% de farinha de trigo. Ou seja, pessoal, 75% de farinha de trigo. Ou seja, se eu tenho 1 kg, 1 kg, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1000 gramas, certo? Quanto que é 75% de 1000? 75% de 1000 é igual, pessoal, a 750, tá bom? Para quem não sabe, tá? Basta fazer isso aqui, ó. 75%, ou seja, 75 dividido por 100 que multiplica 1000. Vamos cortar esse zero aqui, ó. Esse e esse, então vai ficar 75 vezes 10, tá? Que dá 750, tá bom? 750, pessoal, é o que? É a quantidade, olha aqui, a quantidade de farinha de trigo. 75% é a quantidade de farinha de trigo que existe naquela mistura. Ou seja, de farinha de trigo dentro dessa mistura, dentro das 1000 gramas de farinha de trigo, eu tenho 750 gramas. Se dentro da mistura eu tenho 750 gramas de farinha de trigo, quer dizer que de farinha de aveia, já que a mistura é de farinha de trigo e de farinha de aveia, como diz a nossa alternativa, eu tenho que ter, ou seja, 250 gramas. Tudo bem? 250 gramas, como diz aqui, ó, e 25% de farinha de aveia. 25% de farinha de aveia, de 1000 gramas, é a mesma coisa que 250 gramas. Tudo bem? O cálculo é esse mesmo cálculo aqui que eu fiz, só que com 25%. Tudo bem? Ok. Aí, paramos aqui, né? Façamos agora a interpretação do último período da questão. Quanto de farinha de aveia ela deve adicionar à mistura para atender a especificação da receita? Então, ele quer saber quanto de farinha de aveia. Logo, o X, vai ficar aqui embaixo, tá bom? O X vai ficar aqui embaixo da coluna da farinha de aveia. Ele quer saber quanto de farinha de aveia tem que adicionar a essa mistura, sabendo que dentro da mistura já possuímos 750 gramas de farinha de trigo, tudo bem? 750 gramas de farinha de trigo. Só arrumando aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu posso fazer o meio pelos extremos, tá? Posso fazer o meio pelos extremos, ó. Multiplicaçãozinha aqui do meio pelos extremos. Então, eu tenho que 250x é igual a 750 vezes 100. E aí eu posso, antes de efetuar essa multiplicaçãozinha aqui, passar esse 250 para o outro lado.
dividindo, tá bom? Então fica aqui com esse resultado. Daí eu posso cancelar esse zero com esse zero daqui e tenho 750 vezes 10, tudo isso daqui dividido por 25, tá bom? Que é a mesma coisa dizer que tenho 7.500 dividido por 25. Quanto que vai dar isso daqui, pessoal? Isso aqui vamos fazer aqui nesse outro cantinho, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, 750 por 7.500 dividido por 25. Posso pegar aqui, né? E que número que eu multiplico 25 que dá igual a 75 ou próximo de 75, né? Que número seria esse? Vamos pensar aí no número 3. Vamos pensar no número 3, porque 3 vezes 20 vai dar 60, mais 15 vai dar 75. Então, fica assim. E subtrai e fica 0, né? 0 dividido para 0 não dá, então o que eu faço? Baixo esse 0 e divido, né? Então, eu vou só adicionar aqui a quantidade de 0 que sobrou. 1, 2, adiciono lá no final. Tá bom? 300. 300 o quê? 300 gramas. 300 gramas. Ou seja, eu tenho que ter, né, na minha mistura final, já que eu quero fazer essa receita com 1 kg, perdão, já que eu quero fazer essa receita com 750 gramas de farinha de trigo, eu tenho que adicionar, ou seja, eu tenho que ter na minha mistura 300 gramas de farinha de aveia. Só que veja bem, na mistura que eu tinha, eu já possuo 250 gramas de farinha de aveia, certo? Então, do total que eu devo ter, que é 300, eu já tenho 250 lá. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que adicionar mais quanto para obter a medida correta da minha receita final? Eu tenho que adicionar 50 gramas. Então, está aqui o gabarito, ó, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço esses 300, ó. Faço 300 menos 250, que é igual a 50. Tudo bem? 50 gramas. Aí o gabarito da nossa questão.